Olá, senhores alunos. Nós temos duas maneiras de nós calcularmos logaritmo. Ou nós calculamos logaritmo usando a definição, que nós vamos aprender nessa nossa aula de hoje, ou, se não, já estou convidando para que na próxima aula vocês aprendam comigo a forma prática de calcular logaritmo. Eu recomendo que vocês saibam calcular logaritmo, tanto usando a definição, como também calcular logaritmo pela sua forma prática. Mas hoje vamos aprender a calcular logaritmo usando a definição. Quando você reparar no seu caderno, escrito dessa forma, gostaria que você lesse assim: logaritmo de A na base B, tudo isso igual a x. Esse LOG vai ser a abreviatura de logaritmo. Esse Azinho aqui, nós damos o nome de logaritmando e ele tem que ser um número real, obrigatoriamente maior que zero. E o Bzinho deve ser chamado de base, e essa base B, além de ser também real maior do que zero, ela tem que ser diferente de 1. E a operação de logaritmo é a operação onde vai pegar o b, vai ser elevado ao valor do logaritmo, que é o x, e isso deverá ser igual a a. E isso que vocês estão vendo é a definição de logaritmo. Para descomplicar um pouquinho aquilo que eu falei, deixa eu falar um verbo que é meio esquisito, mas é um verbo muito bom para você entender a definição de logaritmo. Ora, a base b vai ser elevado a x. O verbo que eu então vou dizer vai ser o seguinte: o que é a definição de logaritmo? Eu vou dizer assim para você: a base b chifra o valor do logaritmo, que é o x, e isso aqui é igual a a. Pronto. Ficou uma coisa meio esquisita falando desse jeito, mas é tudo que você precisa para fazer os cálculos dos logaritmos que eu separei para vocês nessa aula de hoje. Querem ver? Observe. Se alguém chegar para você e perguntar o seguinte: você sabe calcular logaritmo de 81 na base 3 igual a x usando a definição? Diga que sim. Você acabou de aprender que usar a definição de logaritmo significa usar o verbo chifrar. O quem é que chifra? A base. Quem é a base? A base é o 3. Então, o 3 vai chifrar o valor do logaritmo, que é x, e isso vai ser igual ao logaritmando, que é 81. Então, na próxima linha, eu tenho 3 chifrando x, tudo isso é igual a 81. A hora que eu faço a operação de chifrar, repare então que o logaritmo desaparece. Aqui tem escrito logaritmo, aqui já não tem mais o logaritmo. Chifrou, o logaritmo então desaparece. E agora o que eu vou fazer para terminar? No lugar desse 81, eu vou escrever 3 elevado à quarta. Então vai ficar 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado à quarta. E já que estamos na mesma base, corto as bases iguais, eu vou dizer então que x é igual a 4. Então, eu vou dizer a vocês que logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Por quê? Porque 3 chifrando 4 vai ser igual a 81. Pronto. Esse é o logaritmo calculado através da definição. Quer ver o outro? Olha o outro aqui. Chega alguém e pergunta o seguinte: e esse daqui? Calcula o logaritmo de 0,001 na base 100, que é igual a x. Ah, você quer calcular pela definição? Se é pela definição, o verbo é chifrar. Quem é que chifra? A base. Quem é a base? A base é o 100. Então, eu vou pegar a base, que é 100, chifra o valor do logaritmo, e isso aqui vai ser igual a 0,001. Pronto. Agora, como é que a gente vai sair disso daqui? Vamos ter que lembrar uma coisa que nós aprendemos lá no ensino fundamental, aonde a gente dizia que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. A gente dizia que 10.000 é a mesma coisa que 10 à quarta. E a professora ensinava assim: 2 zeros depois do 1, 10 elevado ao quadrado. 4 zeros depois do 1, 10 elevado à quarta. Mas, se esse zero estiver antes do 1, conta a quantia de zero, escreva 10 elevado a menos 1. Se tiver 2 zeros antes do 1,
escreva 10 elevado a menos 2. Se tiver 3 zeros antes do 1, 10 elevado a menos 3. É isso que nós vamos ocupar aqui. Ó. No lugar desse 100, eu vou escrever 10 ao quadrado. 1, 2 zeros. Então, 10 elevado ao quadrado. Aqui, ó, 1, 2, 3 zeros antes do 1. Se está antes do 1, eu escrevo 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora, vou dizer ao examinador que esse 2 com esse x multiplica. Então, na próxima linha, eu vou ter 2x. Pronto. Agora, eu encontro uma igualdade de duas potências de mesma base. Cortam-se as bases e igualam os expoentes. 2x é igual a menos 3. Passo 2 para lá. X é igual a menos 3 sobre 2. Pronto. Logaritmo de 0,001 na base 100 é igual a menos 3 sobre 2. Ah, mas você não falou que não pode dar negativo? Não. O que eu falei que não pode dar negativo é esse daqui, que é o logaritmando. A base também não pode ser negativa, mas esse x não há problema nenhum. Pronto. Esse é o cálculo de logaritmo através da definição. Vamos ver mais exemplos? Olha agora esse exemplo aqui. Logaritmo de 1 na base 3 igual a x. Vamos calcular pela definição. Aplicar pela definição significa a base chifrar o valor de x. Então, na próxima linha, eu vou escrever que a base 13 chifra o valor dele, que é x, tudo isso igual a 1. Pronto. Agora, na próxima linha, no lugar desse 1, eu vou escrever 13 elevado a 0, porque eu sei que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Mas para que eu fiz isso? Para ficar numa igualdade de duas potências de mesma base. Se as bases forem iguais, cortam-se as bases iguais e igualam-se os expoentes. Então, x é igual a 0. Senhores, eu quero então dizer a vocês que o logaritmo de 1 na base 13 é igual a 0. Eu sei e eu queria que você soubesse. Na realidade, eu queria até mesmo que você decorasse. Quando o valor desse logaritmando for 1, o valor desse logaritmo será 0. O que é isso? Quando esse logaritmando for igual a 1, saibam que o valor desse logaritmo sempre será 0. Assim, será mais fácil, mais rápido. Logaritmo de 1 na base 10, aqui é 1, então ele vai de 0. Logaritmo de 1 na base 5, o logaritmando é 1, então tanto o logaritmo de 1 na base 10, logaritmo de 1 na base 5. Quando esse logaritmando for igual a 1, eu quero que vocês decorem. Isso aqui vai dar igual a 0. Outra coisa que eu queria que você decorasse. Quando esses dois elementos aqui forem iguais. Assim, se alguém perguntar quanto que dá log de 57 na base 57 igual a x, diga, eu vou aplicar a definição. O que é definição? Eu vou chifrar. Quem é que chifra? A base. A base chifra o valor do logaritmo, que é x, tudo isso que é igual a 57. Ora, se 57 elevado a x é igual a 57, e esse 57 pode ser escrito como sendo 57 elevado à primeira, eu estou numa igualdade de duas potências de mesma base. Cortam-se as bases iguais, igualam-se os expoentes. Então, eu vou dizer para quem quiser, logaritmo de 57 na base 57 igual a 1. Na realidade, eu vou dizer que até já decorei. Quando esse logaritmando for igual à base, o valor do logaritmo será igual a 1. Então, se alguém perguntar logo de 10 na base 10, esses dois são iguais? Logaritmo de 5 na base 5, esses dois são iguais? Quando esses dois forem iguais, certeza que o logaritmo será igual a 1. Então, esse slide que vocês estão vendo aí, mais do que resolver, eu gostaria que vocês decorassem. Quando o logaritmando é igual a 1, o resultado vai dar 0. Quando o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo será igual a 1. Mas vamos em frente que temos mais exercícios para resolver. Chega alguém e pergunta o seguinte, e esse daqui, como é que você faz? Diga o seguinte, vou aplicar a definição. E qual a definição? Eu vou chifrar. Quem é que chifra? A base chifra o valor do logaritmo. Então vai ficar 3 chifrando x, que é igual a raiz cúbica de 9. Agora, é bom a gente lembrar uma coisa. Raiz quadrada de 2, na realidade, quando eu escrevo assim, aqui subentende-se que tem um 2. Aqui de baixo, subentende-se que seja 2 elevado à primeira. Esse 2, esse 1, nós já sabemos que ele não precisa ser escrito.
Mas é bom a gente evidenciar para dizer a vocês que a raiz quadrada de 2 pode ser representado como sendo 2 elevado a meio. Ou seja, gente, quem está lá em cima vem aqui para baixo e quem está aqui embaixo vem lá para cima. De tal forma, se alguém disser para você, e isso aqui, como é que você escreve? Diga para ele. Eu vou pegar a base, que é 2, elevar a 3/5. Ou seja, o 5 que está lá em cima vem aqui para baixo, o 3 que está aqui embaixo sobe e vem a ocupar a parte de cima da fração. É o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer. Em primeiro lugar, no lugar do 9, eu vou escrever 3 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Agora, olha o que eu vou fazer na próxima linha. Eu vou deixar o 3 elevado a x do jeito que está. No lugar disso daqui, eu vou escrever 3 elevado a 2/3. Ah, pode, é? Posso. Sabe por quê? Porque esse 3 que está lá em cima, eu escrevo aqui embaixo. O 2 que estava aqui embaixo, eu venho aqui para cima. E para que eu fiz isso? Para encontrar uma igualdade de duas potências de mesma base. Se eles têm a mesma base, cortam-se as bases iguais e igualam-se os expoentes. Pronto. Calculamos, então, o logaritmo envolvendo a parte de radicais. Se você lembrar muito bem do seu ensino fundamental, logaritmo vai ser realmente uma tranquilidade. O próximo exercício é calcular logaritmo de 27/8 na base 2/3, que é igual a x. Vamos aplicar a definição. E qual é a definição? Chifrar. Quem é que chifra? A base. Quem é a base? 2/3. Então, vou pegar a base 2/3, entre parênteses, elevado a x, que é igual a 27/8. Pronto. Olha agora o que eu vou fazer na próxima linha. 2/3 elevado a x continua 2/3 elevado a x. No lugar de 27, escrevi 3/3. No lugar de 8, 2 elevado a 3. Só que eu ainda não estou satisfeito, sabe por quê, gente? Porque aqui é 2/3 e aqui é 3/2. Repare que eles estão invertidos. Mais um motivo para a gente lembrar de uma coisa que nós aprendemos lá no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, a professora dizia, quando você tem 2 elevado a menos 3, se aqui for negativo, passa esse 2 elevado a menos 3 para baixo. Só que isso que estava no numerador, ao passar para o denominador, aquilo que é mais 3 vira menos 3. Agora, se for uma fração e em cima dessa fração ter um expoente negativo, inverta a fração e troca o sinal do expoente. Ou seja, o 4 que está em cima vem para baixo, o 5 que está embaixo vem lá para cima e o menos 2 vira mais 2. Pronto, é o que eu vou fazer na próxima linha. No lugar desse 3/2 elevado à terceira, eu vou inverter essa fração, mas se eu inverto a fração, inverto o sinal lá do expoente. Pronto. Agora eu fiquei com a mesma base. A base aqui é 2/3, a base é 2/3. Corta, corta, iguala os seus expoentes. Então, x vai ser igual a menos 3. Essa é a resposta desse nosso exercício. X é igual a menos 3. Pronto. Mas e se alguém perguntar para você se você sabe calcular isso que está aparecendo na tela? Diga para ele, não tem problema. Ah, mas o x está como base agora. Não tem problema nenhum. O x pode estar como base, mas o que eu vou fazer é a aplicação do logaritmo. Não importa o lugar onde tiver o x. E o que eu vou fazer na aplicação do logaritmo? A base chifra o valor dele, que é o 2. Então, na próxima linha, eu vou dizer que a base x chifra o 2, isso aqui igual a 16. Isso aqui vai dar x' igual a 4 e vai dar x duas linhas igual a menos 4. Porque tanto mais 4 como menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Só que nesse caso, como x é base, eu vou rejeitar essa parte negativa, porque no primeiro slide eu disse a vocês o seguinte, que a base, que nesse caso é representada pelo x, tem que ser um número obrigatoriamente positivo. Então, isso aqui não serve, só serve a resposta x igual a mais 4. E se alguém quiser saber como é que se calcula o x quando ele é colocado na posição de logaritmando, como nesse exemplo, log de x na base meio, que é igual a menos 3. Diga para ele, não tem problema. Calcula pela definição, e a definição é chifrar. Quem é que chifra? A base. A base e meio chifra o valor dele, que é menos 3, tudo isso igual a x.
Acabei de dizer a vocês que quando isso aqui for negativo, e aqui debaixo dele for uma fração, inverta a fração. Só que o inverso de meio é 2. E no lugar de menos 3, vira mais 3. Pronto. 2 elevado à terceira é 8, x igual a 8. O x é logaritmando, não tem restrição nenhuma do logaritmando ser 8. Na realidade, a única coisa que eu preciso é que o logaritmando seja positivo. E 8 é positivo, e essa aqui é a resposta. Pronto. Terminamos aqui, então, os exercícios dessa nossa aula de hoje, onde nós aprendemos a calcular logaritmo através da definição de logaritmo. Eu gostaria de convidá-los hoje para a próxima aula, quando nós vamos aprender a calcular esse logaritmo através de uma forma prática, ou seja, uma forma mais rápida de você chegar a essa resposta que nem nós vimos nessa nossa aula de hoje. Então, até a próxima.